As primeiras gotas de chuva despencavam do céu cinza, como lágrimas de um mundo que parecia chorar junto com Ana. O cheiro de terra molhada subia pela pequena vila de São José, uma localidade esquecida pelo tempo, onde as casas de taipa se enfileiravam ao longo de ruas de pedras irregulares. Os telhados, enegrecidos pela umidade, pareciam mais tristes do que nunca. Ana, uma mulher de 35 anos com olhos cansados, estava sentada à porta de sua casa vazia, observando a chuva que caía sem piedade. A lamparina apagada ao seu lado simbolizava o que ela havia perdido, a esperança. Desde a morte de seu filho, João, há 2 anos, a vida tornara-se um ciclo interminável de dor e solidão. A vila, uma vez cheia de risos e vida, agora ecoava o silêncio da ausência. Ela se sentia como uma sombra à deriva, movendo-se pela rotina mecânica das obrigações cotidianas sem realmente viver. O retrato de seu filho, pendurado na parede do interior da casa, parecia observá-la com tristeza. Ele era a luz que havia se apagado em sua vida, e cada dia que passava parecia um subterfúgio para enfrentar a imensidão de sua dor. Ana se levantou e caminhou em direção à porta, suas mãos tremendo discretamente. A imagem do retrato trazia de volta as memórias dos risos compartilhados e dos sonhos desfeitos. Enquanto um vento gélido se elevava, levando consigo as folhas secas do outono, ela sentiu a realidade de seu luto pesando sobre seu peito como uma rocha. Não era apenas a perda de um filho, mas o luto por todos os momentos que nunca seriam vividos. A chuva intensificava sua tristeza, sendo mais uma barreira que a isolava, carregando consigo a cor da vida que um dia fora vibrante. Assim que o último raio de sol desapareceu por trás das nuvens, um som inesperado ressoou na escuridão. Um choro. Não um choro qualquer, mas o choro de uma criança. Ana se virou, surpresa, e a princípio hesitou. O que poderia uma criança estar fazendo na solidão da noite? Seria mais uma dor se apresentando diante dela ou uma oportunidade inesperada de cura? A lamparina apagada ao seu lado parecia anseiar por vida, um eco de esperança que desafiava seu desespero. Antes que pudesse pensar, a curiosidade a levou para fora da casa. Com o cabelo molhado e a roupa encharcada, ela seguiu o som até uma esquina da vila. No escuro, viu a silhueta de uma menina, não mais que 5 anos, com os olhos arregalados e o rosto banhado em lágrimas. O instinto maternal de Ana pulsou forte, mesmo diante da dor que a envolvia. O que aquela menina estaria fazendo sozinha em meio à tempestade? "Oi, pequena, você está bem?" Ana perguntou, a voz falhando enquanto se agachava à sua altura. O olhar da menina, perdido e assustado, fez o coração dela amolecer. O símbolo da lamparina apagada, agora aceso pelo chamado da vulnerabilidade, iluminava um caminho que ela jamais poderia ter imaginado que ainda existia. Naquele momento, a chuva que caía não era mais uma metáfora de sua dor, mas uma ponte para um novo começo. Mas a menina não respondia, apenas olhava, e o grito dela ecoava no desespero silencioso de Ana, acendendo uma centelha de alma na escuridão. O que aquelas lágrimas diziam? Como um toque do destino, Ana se viu à beira de uma transformação. A chuva caía forte e a pequena menina, encharcada e tremendo de frio, continuava em silêncio. Ana, agora perto o suficiente para perceber o desespero nos olhos da criança, sentiu um impulso avassalador de abraçá-la. O instinto materno que há tempos parecia adormecido em sua alma despertou. A solidão que a cercava, como uma nuvem negra, momentaneamente se dissipou e algo dentro dela começou a se mover. "Vem comigo, querida", disse Ana com um tom suave que contrastava com a tempestade ao seu redor. Ela estendeu a mão, hesitando por um breve instante, temendo que a dor que carregava pudesse transparecer.
mas a menina parecia necessitar daquela conexão tanto quanto ela. A pequena, chamada Laura, aceitou a mão de Ana quase que automaticamente, como se soubesse que aquela mulher era a única coisa capaz de a proteger do desespero da noite. Ao adentrarem a casa, a lamparina apagada parecia ansiosa para brilhar novamente. Ana rapidamente a acendeu, iluminando o ambiente que até aquele momento refletia sua dor e solidão. Enquanto Laura se aquecia com um cobertor velho que Ana trouxe, um silêncio preenchia o espaço. A menina olhava ao redor, seus olhos curiosos absorvendo cada detalhe da casa que antes fora um lar repleto de risos e memórias. Ana se sentou ao seu lado, um braço ao redor da criança, ainda insegura sobre o que dizer. A conexão entre elas era palpável, uma mistura de compaixão e fragilidade. "O que aconteceu, meu anjo?" Ana perguntou finalmente, tentando não deixar transparecer a própria vulnerabilidade. Com a voz ainda trêmula, Laura respondeu: "Fugi de casa. Meu pai, Ele não quer saber de mim." Aquela única frase caiu sobre Ana como uma tempestade. A dor na voz de Laura abriu uma ferida que Ana acreditava ter cicatrizado. A mesma dor com a qual se debatia todos os dias retornava, mas agora não a isolava, unia-as. Ana tentou confortar a menina. "Você está segura aqui, ninguém vai te machucar." Enquanto falava, sua própria segurança parecia se fragilizar. A sensação de estar lá por Laura a impelia a lidar com suas próprias sombras. Cada palavra de conforto que oferecia sua pequena pupila era como um passo em direção à cura. Muitos minutos se passaram, e aos poucos o choro de Laura cedeu lugar a um sobressalto. Então um riso suave brotou de seus lábios, como uma flor desabrochando após a tempestade. Algo dentro de Ana também começou a florescer naquela atmosfera de tristeza mútua. Ali, as duas encontraram um abrigo genuíno em meio à tormenta. No entanto, enquanto o calor da conexão aumentava, Ana lutava contra a pressão interna. Um dilema se formando em seu coração. Precisava ajudar aquela garotinha fragilizada, mas ao mesmo tempo, o medo de reviver sua própria tragédia a colocava em conflito. O gosto amargo da culpa ainda a perseguia, e o que fazer com esse tipo de dor? O que mais a intrigava era a avassaladora semelhança entre a história de Laura e a sua própria. Ambas estavam carregando suas cruzes. Laura, um pai ausente. Ana, um filho perdido. Faróis de dor se acendiam no coração de Ana, iluminando as áreas escuras que ela havia se recusado a enfrentar. A lamparina ao fundo simbolizava essa luta. Podia iluminar ou queimar. Com um gesto tímido, Ana tocou o rosto enxugado de lágrimas de Laura. "Isso tudo vai passar", ela disse, a voz suavemente autoritária. "Você não está sozinha." Ana desejava acreditar na própria afirmação. O gesto simples de tocar o rosto da menina parecia um sinal, um voto de esperança, mesmo que as palavras do passado ainda ecoassem. Por um breve instante, o medo de abrir o coração foi eclipsado pela confiança que Laura depositava em Ana. Antes que pudesse refletir sobre suas próprias inseguranças, a menina sorriu novamente e Ana sentiu que um novo laço estava sendo formado. Entretanto, a imagem do pai de Laura, o homem que a havia deixado sozinha naquela noite, assombrava suas mentes, trazendo à tona questões que a angustiavam. O que aconteceria com aquela criança se ela se entregasse? Se Ana a ajudasse a confiar novamente nos adultos? Uma dúvida sussurrava em seu interior se poderia enfrentar essa jornada ao lado de Laura. A tempestade lá fora continuava a sua sinfonia caótica, mas dentro da casa, a lamparina agora iluminava seus rostos. Havia alguma coisa mudando, um sopro de vida entre a dor e a esperança, enquanto o inesperado voltava a ser um motivo para seguir em frente. No meio desse renascimento silencioso, Ana compreendeu que os sonhos desfeitos poderiam ser reconstruídos. E o futuro estava escondido atrás da próxima esquina. Assim, enquanto uma nova aurora se aproximava, um pequeno pensamento brilhante se abriu diante delas. Ajudar-se uma à outra poderia ser a salvação que procuravam.
A conexão havia se estabelecido. Mas o que viriam a fazer com isso ainda era um mistério que clamava por resposta. E assim, o destino de ambas continuava a se entrelaçar. O som da chuva fora se intensificando, semelhante a uma sinfonia opressora que espancava o telhado da casa antiga. Ana e Laura se acomodaram no chão frio da sala, cercadas pela luz amarelada da lamparina, enquanto o barulho da tempestade se tornava cada vez mais ameaçador. O que parecia ser um refúgio temporário logo se tornaria uma arena de enfrentamento, um espaço onde o passado e o presente se chocariam com força. E se eu não conseguir? A pergunta brotou da boca de Laura como um suspiro hesitante. Seus olhos brilhantes, agora envoltos em incerteza, fixavam-se em Ana. E se eu me deixar levar e você também for embora? O medo de perder novamente alguém que amava se transformou em uma sombra pesada entre elas. Ana sentiu seu coração apertar. A voz da pequena menina ecoava em seus próprios medos, as angústias que ela tentava enterrar. Você não precisa ter medo de mim, Ana respondeu, sentindo-se vulnerável. Mas, em meio à procura de conforto nas palavras, uma turva dúvida aninhava-se em seu coração. Nós enfrentaremos isso juntas. Era fácil prometer, mas a realidade do mundo lá fora era aterradora. E se Laura não conseguisse superar a dor? E se a dor de Ana voltasse a consumi-la enquanto tentava apoiar a menina? Do lado de fora, a tempestade fazia o vento uivar como se uma criatura agourenta à espreita, pronta para atacar. Ana observou a lamparina piscando, uma metáfora de sua própria luz interior. O que aconteceria se a chama se apagasse? Os medos se condensaram em um dilema moral: proteger-se ou abrir-se à vulnerabilidade. O passado de Ana era um campo de brasas inúteis, e a sombra do seu próprio pai ausente pulsava em sua mente, interrompendo seu desejo de se conectar. Nesse momento, um som violento reverberou ao longe, fazendo as paredes da casa tremerem. Indo em busca de um meio de distrair a mente de Laura, Ana decidiu que era hora de tirar a menina da tempestade emocional. Vamos colocar um pouco de música, Ana declarou, levantando-se para acender um pequeno rádio antigo que estava empoeirado sobre uma prateleira. Laura a acompanhou, e juntas dançaram enquanto os acordes suaves preenchiam o ambiente. A melodia ressoou em seus corações, não como uma fuga da realidade, mas como uma celebração do presente. Laura, com risadinhas baixas e olhinhos brilhando, dançava livres de seus medos, completamente absorta na alegria momentânea. Ana observou a menina, tomada por uma sensação calorosa que inicialmente achara perdida. No entanto, enquanto as risadas ecoavam dentro daquela casa, a tempestade externa se transformou em um símbolo ofuscante de turbulência ainda não resolvida. Mas a música teve seu fim rapidamente, e as palavras de conforto que Ana proporcionara tornaram-se apenas ecos distantes, pressionadas pelo peso da dúvida e pela pressão da tempestade. Ao voltarem para o chão frio, um instante de escuridão envolveu o recinto quando a lamparina finalmente se extinguiu, deixando-as à mercê do medo. O calor da conexão se esvaiu abruptamente, e a sala ficou imersa na penumbra, como o imenso abismo que elas tentavam evitar. Eu não quero que você me deixe, Laura sussurrou, o medo desmoronando a firmeza de sua voz. Ana sentiu lágrimas surgirem em seus olhos. A culpa a consumia. E se a pequena ficasse sozinha novamente? A ideia de deixar Laura ceder para o desespero era insuportável. No entanto, a ideia de falhar diante dela também representava uma batalha interna feroz, que em muitos momentos parecia perdida na escuridão. Naquele momento de desespero, Ana fez um pacto silencioso. Ela não deixaria Laura sozinha, assim como sua mãe não havia feito com ela. Um feixe de luz repentino da lamparina anterior se refletiu em seus pensamentos, revelando a verdade emocional que ignorara. As memórias de dor poderiam se transformar em esperanças risíveis através da conexão com outra pessoa. Era verdade. Em sua própria vulnerabilidade, encontraria força para guiar Laura. Justamente então, o som da chuva se intensificou mais uma vez, como um alerta, e o olhar de Ana se fixou nas mãos pequenas de Laura, tão cheias de potencial e dor. Prometo que vou cuidar de você, mesmo que o mundo lá fora seja sombrio.
Ana murmurou, segurando a mão da menina com firmeza e calor. O eco dos medos ainda reverberava à sua volta, mas pela primeira vez, Ana sentiu que a pequena chama de esperança poderia mais uma vez brilhar intensamente. Claros zeros tornaram-se visíveis nas sombras, enquanto a conexão entre elas se tornava mais forte, girando em confiança e amor recém-descobertos. Contudo, a tempestade do passado ainda rondava, e novas atividades poderiam destruir deliberadamente essa confiança. O que elas fariam a seguir? A luta pela lufada de ar fresco se tornava um chamado à ação. E como surgiriam desse ponto? A interação verdadeira e a força perante a vulnerabilidade seriam testadas a cada batida de trovão. A noite continuava sua dança feroz de relâmpagos e trovões. A janela estalava sobre o peso da tempestade. E Ana e Laura estavam enclausuradas em um pequeno refúgio. Um espaço que parecia cada vez mais um labirinto de medos e inseguranças, ao invés de um abrigo seguro. O coração de Ana pulsava descompassado, como se soubesse que os desafios que viriam não eram apenas externos, mas sim um verdadeiro combate interno. "Laura, você está bem?" perguntou Ana, tentando manter a voz firme, apesar do tremor nas cordas vocais. A menina olhou, com seus olhos grandes, opacos e cheios de dúvidas. "Eu estou com medo." "Ana", respondeu ela, encostando-se no sofá, escondendo o rosto nas mãos. O silêncio pesou na sala, um silêncio que falava muito mais do que qualquer palavra poderia transmitir. Ana se deixou afundar na escuridão daquela realidade. Seu passado, repleto de lembranças da solidão, da perda e do abandono, vinha à tona com uma força avassaladora. O rosto da mãe surgia em sua mente, com um sorriso que, de tão radiante, agora doía. Como ela poderia deixar outra criança passar pelo que havia enfrentado? Como garantir que Laura permaneceria ao seu lado quando a vida parecia tão imprevisível e cruel? E se ela falhasse? Um grito de temor ecoou dentro dela. Assustada com tal ideia, Ana percebeu que era essa mesma fraqueza que a isolava ainda mais. Já não era apenas o medo do que poderia acontecer, mas a luta contra a própria vulnerabilidade. Ela se lembrava do olhar triste de sua mãe quando ela não conseguiu voltar para casa uma noite, e a sensação de abandono a sufocava. Para Laura, ela poderia representar aquilo que faltou em sua infância. Uma madre, uma luz. Mas como poderia ser essa luz quando a própria chama dentro de si parecia tão fraca? Enquanto a tempestade rugia do lado de fora, Ana viu a imagem de sua infância se desvanecer, como o último vestígio de luz antes de um apagão. Um fragmento do seu coração a fez hesitar. Na escuridão, ela percebeu que precisava fazer mais. Precisava se permitir sentir, mesmo que isso significasse reabrir feridas que ela já havia tentado cicatrizar. Ana foi até a janela e olhou para a tempestade voraz. O som da chuva se misturava ao seu lamento internas, mas de algum modo ela encontrou força na fúria daquele desfile de elementos. Ela havia se esquecido de que as tempestades não sentem medo, apenas liberam tudo que acumulam. Essa ideia começou a moldar uma nova resolução. "Laura", Ana chamou, voltando-se para a menina, agora de pé, com expressão assustada e pequena, como uma planta prestes a desabrochar. "Vamos fazer algo diferente. Vamos enfrentar esse medo juntas." A pequena levantou a cabeça, hesitante. "O quê? Como?" A voz de Laura era quase um sussurro, mas na fragilidade dela, Ana enxergou um lampejo de força, um desejo de não ser dominada pelo medo. "Vamos lá para fora", disse Ana, segurando a mão de Laura, guiando-a até a porta. "Eu sei que é assustador, mas precisamos encarar a tempestade. Ela não vai nos engolir. A vida é um desafio e nós somos maiores do que isso." E assim, as duas saíram, sobre uma chuva torrencial que não mostrava sinais de aliviar. Como que fazendo um pacto de coragem, avançaram para a escuridão. No exterior,
A água escorregava e a terra pulsava, ressoando com as emoções que as uniam. Embora o cenário estivesse repleto de desconforto, Ana sentiu a conexão entre elas se fortalecer, como raízes se entrelaçando no solo que precisavam podar. No entanto, a tempestade não era o único obstáculo. À medida que a chuva torrencial caía, Ou talvez porque o universo decidira se manifestar em forma de verdadeiro caos, gritos ensurdecedores ecoaram da vila próxima. A realidade da pobreza e da luta diária era palpável, e o medo reapareceu em um novo formato, vindo de fora, dos vizinhos e da sociedade. Ana se lembrou dos olhares julgadores que já havia enfrentado havia tempos e percebeu que a luta não era apenas dela e de Laura, mas de todos ao seu redor. Uma sensação de desespero a envolveu, trazendo à tona um choque que fez seu coração disparar. A dor da solidão era a mesma que a das vítimas ao seu redor, e elas eram as que mais precisavam de apoio. "Ana, o que vamos fazer?" Laura gritou, puxando-a para longe de pensamentos obscuros. Nesse instante, mesmo diante da cena caótica, Ana sabia que não poderia deixar Laura ceder ao desânimo. Elas precisavam fazer algo, resistentes como o solo, que, sob a tempestade, renasce, adubado pela dor e pelo amor. E assim, visando criar um novo ciclo. Um sopro de esperança emerge entre elas. A chuva não estava lá somente para abafar os gritos do mundo, mas também para purificar. No fundo de seu coração, Ana percebeu que a bondade tinha o poder de romper o mais denso dos silêncios. "Vamos ajudar", disse enfim, tão firme que aquele eco preencheu a noite, e Ana se sentiu iluminada, não por ter tudo sob controle, mas por saber que ser humana significava lutar pela luz. E enquanto a chuva continuava a chicotear, as duas se lançaram ao resgate, sabendo que a escuridão também forma laços, laços que iluminariam o caminho mesmo nas condições mais adversas. Por vezes, apenas um ato de amor, mesmo feito nas condições mais sombrias, poderia reverter a trajetória de dor em redenção. Novamente diante da tempestade, um novo caminho se abria, e o eco do símbolo inicial que era a lamparina luzindo na escuridão, agora se tornava mais claro. Juntos, poderiam criar sua própria luz. Assim, O que antes era um desespero se transformava em determinação, um sopro de fé, mesmo que as nuvens ainda parecessem pesadas. O vento explodia, mas em Ana e Laura algo começava a renascer contra todas as probabilidades. A chuva caía incessantemente, formando poças que refletiam a luz trêmula da lamparina que Ana e Laura seguravam. Enquanto as gotas escorriam pelo vidro da casa, as duas mulheres se lançaram para fora, determinadas a encontrar aqueles que precisavam delas. A cada passo, a água fria fazia com que a determinação delas aquecesse ainda mais. Ana olhou para Laura, viu a apreensão em seu rosto, mas também a centelha da coragem que começava a brilhar. A energia delas pulsava pela tempestade, desafiando a escuridão. Ao entrar na primeira casa, o pânico se manifestava em lágrimas e chamadas desesperadas. Uma mãe, com o rosto coberto de lama, tentava acalmar seu filho assustado, que tremia de frio. Ana percebeu que a dor daquela mulher ecoava a sua própria solidão. E rapidamente se aproximou, envolvendo a criança nos braços. O gesto era simples, mas carregava um peso de significado. "Estamos aqui", sussurrou, sendo um porto seguro na tempestade. A mulher olhou para Ana e nos olhos dela brilhava um leve lampejo de esperança, como se Ana fosse a resposta a uma oração não dita. "Vamos juntos, tudo vai ficar bem." Laura se juntou ao esforço, envolvendo a mãe e a criança em um cobertor seco. Ao fazer isso, as duas se tornaram uma presença tranquila em meio à tempestade. A chuva não mais era uma ameaça. Agora, era o cenário que tornava aquele momento extraordinário. Cada toque de carinho que ofereciam era um lembrete de que, mesmo nas piores horas, havia espaço para a humanidade e compaixão. Conforme a noite avançava, cada casa que visitavam se tornava um novo cenário de dor e um novo palco para suas ações altruístas. Elas sabiam que não podiam salvar a todos, mas cada pequeno gesto fez com que a comunidade se reunisse. As pessoas começando a sair de suas zonas de conforto, unindo-se na luta contra a tragédia. Ali, Ana sentia seu coração se transformar, levando-a a uma nova compreensão de amor.
A fé que havia ecoado em seu ser tornou-se uma doçura palpável. Você está bem, Ana? Laura perguntou, parando por um momento para apanhá-la nos braços. Ao sentir o calor daquela amizade, Ana sentiu que não apenas estava ajudando, mas também curando a si mesma. Eu estou, Laura. Acredito que quando ajudamos o outro, nos ajudamos também. A declaração era um reconhecimento de que, naquele caminho de dor, havia um sopro vital de fé, a conexão humana. E assim, as mulheres foram indo de casa em casa, como luzes dançando na noite escura. As lamparinas que antes eram a única luz naquelas moradias, começaram a ser acompanhadas por sorrisos e gestos de ajuda. Num instante, uma vizinha trouxe alguns alimentos. Num outro, um grupo de adolescentes começou a organizar coletas de roupas secas. Ana e Laura passaram de 2 mulheres sozinhas para um pequeno exército de esperança. E naquele espírito comunitário, algo maravilhoso começou a florescer. Enquanto se deslocavam pelo bairro, Ana não pôde deixar de se lembrar de sua própria dor, e agora de sua libertação. Cada passo que dava renascia em sua memória como uma nova página de sua vida. A lamparina resplandecia à sua frente, enquanto o céu escurecido parecia dar lugar a pequenas aberturas, onde as nuvens se afastavam o suficiente para permitir vislumbres de estrelas cadentes. Ana sorriu para Laura. "Olha quem está aqui", disse Ana, gesticulando para o céu. "As estrelas. A luz não nos abandona, mesmo nas noites mais sombrias." "É verdade", Laura concordou. E nesse momento, as duas se viraram, observando as estrelas surgirem, testemunhos silenciosos que ainda se opunham ao desespero da terra abaixo. E como a tempestade cedia, Ana percebeu que suas lágrimas se transformavam em gotas de rainha. Mas agora não eram de tristeza, e sim de esperança. Então, quando Ana se lembrou de que haviam pessoas doentes que precisavam de socorro em suas casas, uma onda de determinação a invadiu. "Laura, precisamos agradar a eles também. Vamos levar cuidados àqueles que não conseguiram sair." Assim, armadas com a compaixão que transborda, seguiram em direção à próxima casa, sem hesitação. Esse momento crucial as levou a uma residência nos fundos da vila, onde encontraram uma mulher idosa, encarcerada na solidão e na dor, presa a um passado difícil e à tristeza. Seu corpo, tão frágil quanto a lamparina que queimava ao lado, tremia a cada respiração. A desesperança a cercava como uma nuvem negra, e Ana compreendeu que o confronto com essa solidão era necessário. "Olá, meu nome é Ana e esta é Laura", disse suavemente. "Estamos aqui para ajudar você." Os olhos da mulher brilharam, mas a desconfiança tomou conta de seu olhar. "Por que vocês se preocupam comigo?" ela indagou. Ninguém mais se importa. E então, uma centelha de luz no coração de Ana surgiu. Porque você importa. E mesmo quando parece que o mundo não se importa, ainda há amor e bondade entre nós. Vamos encontrar um caminho juntos. Ana seguiu em frente, e assim fez Laura. À medida que se aproximavam, a mulher idosa começou a chorar. Com esse ato simples, uma quebra na parede de solidão começou a surgir. Era como se a lama pesada que a havia cercado durante tanto tempo começasse a se dissipar. Muitas vezes, tudo o que se precisa é de alguém disposto a se importar. A lamparina que mal iluminava o corredor escuro parecia agora um farol potente, repleto de significado. O sopro de fé que havia emergido naquele momento se espalhou, transformando não apenas Ana e Laura, mas toda a comunidade. Elas estavam ali, não apenas como curadoras, mas como instrumentos de uma força superior que transcende as situações mais difíceis. E assim, a dor se transformava em luz e a chama da solidariedade crescia, iluminando um novo caminho no meio da tempestade. Enquanto as nuvens acima pareciam amainar, Ana sentiu a mudança no ar. As estrelas brilhavam mais intensamente, refletindo o que agora pulsava nos corações de todos os presentes. A dor ainda existia, mas ela não era mais um fardo a ser carregado sozinho. Ali, a união e a compaixão moldavam um novo caminho,
perfeito para aqueles que estavam prontos para dar o primeiro passo em frente. Assim, Ana entendeu que a luz poderia surgir mesmo a partir da escuridão mais profunda. E assim, no seio da tempestade que ainda se formava, um sopro de fé renascia em cada coração, e a escolha pela vida e pela esperança se tornava cada vez mais evidente. Uma decisão que ecoava nos poros da noite como um mantra silencioso. Juntos, nada é impossível. Ana, ainda com a mão entrelaçada à de Laura, sentiu a pressão da tensão crescente. O pequeno milharal onde a comunidade se reunira começava a ser arrasado pela tempestade. Os raios cortavam o céu. E os ventos uivavam entre as árvores, como se o próprio universo estivesse testemunhando a luta que se desenrolava ali. Ouvindo o barulho ensurdecedor de uma porta se abrindo, Ana voltou-se para ver João, o fazendeiro da vila e criticado por muitos. Com seu olhar endurecido e postura ríspida, ele buscava refugiar-se da tormenta. As pessoas sussurravam, lembrando-se dos desentendimentos passados, da maneira como ele ignorava os problemas da comunidade. No entanto, Laura, mesmo em seu estado vulnerável, não hesitou e ergueu a voz. João, venha nos ajudar. Não estamos aqui para atacar. Estamos juntos nessa. O coração de Ana acelerou. O desafio era enorme, mas o calor da conexão humana prevalecia. João hesitava, mas a força da união no ar era palpável. Ele fitou Laura, o rosto coberto de lágrimas, e as palavras que um dia lhe pareceram amargas agora soavam como um chamado. Ele avançou, um pouco desconcertado, mas com a determinação que a empatia pode despertar nos corações mais endurecidos. E se tudo falhar e a vida nos abandonar? Ele questionou, a voz trêmula, enigmas repletos de dor em cada sílaba. Ana, sentindo o peso de suas emoções, respondeu com um olhar frio e verdadeiro. Às vezes temos que arriscar, João. Às vezes é no ato de amar que encontramos força. Vamos enfrentar isso juntos, ou não sairemos vivos desta tormenta. O amor é nosso abrigo. Então, como uma corrente invisível, a comunidade se uniu. Os que estavam atrás de João foram se aproximando, movidos pela fé que brotava como flores após a chuva. Cada um deles começou a ajudar, seja segurando as portas, montando barricadas, formando uma linha protetora uns aos outros. O ímpeto de união parecia criar uma barreira mágica contra a tormenta. Enquanto os céus ainda ririam em sua fúria, a força unificada da vila começou a domar a tempestade de uma forma simbólica. A lamparina que um dia mal iluminava o corredor escuro, agora virava um símbolo vibrante de resistência, emanando luz que brotava como um farol em meio à escuridão da noite. Ana pôde ver as emoções humanas se jogarem para fora como um rio que finalmente transborda. Olhos que um dia haviam olhado com desprezo, agora se iluminavam com a gratidão. Ela caminhou mais fundo na escuridão, ajudando a erguer as paredes desmoronadas e encorajando aqueles que hesitavam. A tempestade exterior ainda rugia, mas o interior da comunidade estava em ebulição. Desafiados pelos ventos e pela força da água, eles se fortaleciam mutuamente. A percepção do amor como um ato de coragem começou a florescer em cada coração ali presente. No auge da tempestade, Ana percebeu que a verdadeira batalha não era contra os elementos, mas contra as fraquezas do espírito humano. Qualquer que seja o preço a pagar, faremos isso juntos, gritou ela, e todo o povo se uniu numa só voz, ecoando, juntos, juntos! Por um instante, tudo parecia estar em perfeita harmonia. O barulho da chuva se misturava ao som das vozes, enquanto o riso ressoava entre eles, montando uma ponte de amizade em meio ao caos. Foi naquele instante que João se virou para Ana e, com os olhos brilhando, exclamou: "Quando tudo isso acabar, vamos reconstruir." Com um impulso repentino, Ana se virou e, em um grito potente, fez ecoar o que todos sentiam. "Sim, vamos reconstruir, forjado na dor, porque o amor é nosso alicerce." O ser humano pode ser frágil, mas nesta união havia uma força inigualável. A lamparina ardia com uma luz renovada, agora mais forte do que nunca,
E a chuva, que outrora carregava a solidão, agora trazia a promessa de um novo amanhã. As nuvens grises começaram a dissipar, como se estivessem se rendendo à força do amor que crescera ali. Os primeiros raios de sol se esgueiravam timidamente entre as nuvens, lançando uma luz dourada sobre o campo. O símbolo, que antes era um mero objeto, agora se tornava uma declaração de fé. A lamparina representava a certeza de que, mesmo sob as condições mais desafiadoras, a luz do amor humano pode prevalecer. Ainda com a adrenalina pulsando nas veias, Ana e o restante da vila sentiram ali a noite se transformando em dia. E no silêncio que se seguiu à tempestade, o eco das vozes unidas criava um novo mantra. Estamos juntos. Juntos somos mais fortes. Era um sopro de fé, uma resiliência forjada que agora se espalhava como as sementes que brotam na terra após a chuva. O simbolismo da lamparina continuaria a guiá-los, e aquele pequeno milharal, agora repleto de esperança, se tornava também uma promessa de transformação. Na escuridão, eles encontraram a luz, e na turbulência, fizeram renascer a fé que os tornaria eternamente unidos. Chegava o momento de decidir retornar, mas a escolha agora era clara. Juntos, nada é impossível. E era esta nova vida que lhes aguardava no horizonte. As gargalhadas ressoaram ao fundo, misturando-se em uma sinfonia de amor e renovação. E enquanto o sol lentamente se levantava, Ana percebia que a verdadeira tempestade não havia sido exterior, mas uma luta interna que agora se dissolvia em esperança e conexão. A luz do sol agora iluminava a pequena vila, como se cada raio trouxesse consigo as promessas de um novo dia. Os campos, antes tomados pela tristeza e solidão, pulsavam com a vida que renascia. Ana e os moradores se reuniram ao redor da lamparina. A chama não era mais apenas uma fonte de luz, mas um símbolo do que haviam construído juntos, um farol que guiava cada um em meio às tempestades da vida. Havia uma energia palpável no ar, enquanto Ana olhava para seus vizinhos. Cada rosto carregava marcas de dor, sim, mas também de superação. Eles haviam chorado, gritado e se abraçado durante a tormenta. E agora, esses mesmos braços estavam atados em um círculo de força. Entre sorrisos e lágrimas de alegria, todos sentiam o poder daquele momento. A alegria compartilhada se tornava um raio de luz que atravessava o cerne de suas almas. Precisamos fazer uma festa, sugeriu Miguel, um dos pioneiros na reconstrução da vila. Celebremos não só nossa vitória sobre a tempestade, mas nosso renascimento como comunidade. A ideia ressoou entre todos, como um eco numa caverna perdida. A vila que antes se sentia dividida, estava agora unida na força de sua experiência coletiva. Os preparativos começaram imediatamente. Ana organizou as crianças, que com sorrisos largos se tornaram os ajudantes mais cheios de energia, correndo entre os outros, portando flores do campo que haviam brotado após a chuva. Com cada flor que traziam, um sentido de pertencimento e renovação crescia no ar, perfumando o ambiente com a fragrância da esperança. Assim que o sol inclinou-se no céu, tingindo o horizonte de laranja e rosa, os moradores se reuniram na praça central da vila. Cada canto estava repleto de risadas. Música e danças improvisadas, enquanto o cheiro de comida caseira invadia o ar, trazendo à memória lembranças de celebrações passadas, daqueles momentos que pareciam tão distantes. Ana subiu em uma pequena caixa de madeira, um improvisado palco que destacava sua figura entre a animação. Ela olhou para a multidão e, por um momento, o silêncio reinou. Quando sua voz se ergueu, soou como um sopro suave. Estamos aqui porque escolhemos voltar a acreditar. A vida nos ensinou que as tempestades são passageiras e que o amor e nossa união são eternos. Cada palavra parecia uma nota musical, ecoando no coração de quem ouvia. Hoje celebramos o que somos, não apenas uma vila, mas uma família. E, como um único ser,
todos responderam com um grito de alegria. Os olhares se cruzavam, e em cada um deles havia uma história. Em cada rosto revelava-se a dor do passado, agora reconvertida em luz e chance. Aquela era a verdadeira riqueza do ser humano, a capacidade de transformar o pior em uma ponte para um futuro repleto de promessas. Com o cair da noite, as lamparinas foram acesas ao redor da praça, cada uma delas repleta de significado. A luz que antes só iluminava a escuridão, agora resplandecia com um calor renovado. A lamparina que iniciara o renascimento da vila se tornava um pilar de esperança coletiva, iluminando o caminho da comunidade rumo à transformação constante. Os rostos sorridentes refletiam a união em um festival de cor e amor. O som da música misturava-se com os sorrisos e risadas enquanto todos, de mãos dadas, dançavam sob as estrelas. Naquele momento, Ana sentiu que as tempestades que haviam passado eram insignificantes em comparação ao que estavam abraçando. A beleza da vida em sua plenitude, o milagre da presença humana e da empatia. E assim, enquanto os fogos de artifício estouravam no céu, Ana percebeu que a verdadeira mudança não estava apenas em reconstruir as casas, mas também em recolher os corações. No eco daquela noite mágica, a mensagem era clara. Juntos, eles poderiam enfrentar qualquer tempestade que viesse e transformar cada dor em luz. Ao olhar para o céu em constante transformação, Ana compreendeu que a vida sempre os levaria por caminhos desafiadores. Mas agora, com a brisa suave e fresca da união, nada era impossível. Ah, o amor! O amor enfim fora renovado naquela vila. No ressoar da festa, uma nova verdade ecoava. Sempre há esperança quando existimos juntos. E essa luz, cultivada com tanto carinho, iluminaria o caminho de todos, enquanto continuassem a viver em amor e união.